posição do microfone, tá bom assim? Não, Nessa distância, assim mesmo, nessa distância. Né? Pega perfeito. Eu não preciso fazer isso. De jeito nenhum. Hein? Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a KTBSB e esse é o programa IP Brasília. Hoje, recebendo o secretário de Atendimento Comunitário CVM Cajazeiras. E vamos saber um pouquinho da história dele, né? Olha só, ele é um advogado que ele fez a carreira, tá, toda pública. Ele foi conselheiro da OAB, membro da Comissão de Direitos Humanos, secretário-geral, diretor tesoureiro na OAB e ainda foi o vice-presidente na gestão do governo do país, né? Ele está aqui conosco. Muito boa noite, secretário. Boa noite, cara. É muito grande estar aqui no seu programa, juntamente com o nosso querido Lélio. E estou à sua disposição aqui. É uma satisfação grande falar em nome do governo do Distrito Federal para a comunidade, para a periferia, o povão. É isso aí. Também conosco nesta noite linda, radiante, do dia 21 de março do ano de 2019. Estamos com ele, Lélio Soares, ele que é radialista, prefeito de Ceilândia Centro. Tudo bem, Lélio Soares? Boa noite. E estamos aqui hoje, eu quero aproveitar essa ocasião para aprender um pouco com o nosso secretário. É o nosso isso secretário aí. de Estado. Quero ouvi-lo, entendeu? E estar aqui para somar, para contribuir, entendeu? E você falou da prefeitura, lá do centro da Ceilândia. Estamos preparados para estar trazendo e o nosso... Compondo, né? E com o governo atual. Exatamente. E o nosso secretário vai receber todas essas demandas. Eu tenho certeza. Se ele não puder fazer, ele vai encaminhar. Ele ajuda, né? Com um encaminhamento para o local. Veja só, é isso aí. Vamos conversando aqui com o Lélio Soares, para você que está chegando agora, o prefeito de Ceilândia Centro. E também radialista da Voz do Povo. Olha que nome sugestivo. A Voz do Povo. Lá, você tem. E conosco também o secretário de Estado, Severino Cajazeiras. É isso aí. Gente, é o seguinte, eu quero saber do secretário de onde o senhor é natural, né? E desde quando o senhor mora em Brasília? Opa, eu sou natural da cidade mais importante do mundo, que é Cajazeiras, na Bahia. Cheguei aqui em 1974, ia fazer 13 anos de idade. Aqui, eu vim passear, né? Sim. Eu vim com a minha mãe, e aí vi, gostei. Aqui eu fui trabalhador de supermercado, aqui eu fui office boy, assistente administrativo, estudei sempre trabalhei, sempre estudei, me formei em Direito, fiz 2 especializações em Direito Público e Direito Tributário, sou professor universitário. Desde 1988, vou fazer 31 anos agora, formando, portanto, 3 gerações de operadores de direito, advogados, juízes, promotores, delegados, professores, muita gente já teve a contribuição para a formatura. Inclusive, Vossa Senhoria, na verdade, Vossa Excelência, né, foi professor da minha prima. Ah, é? Ela viu uma foto no Instagram minha, né, com Vossa Excelência e nosso amigo Lélio, e ela comentou. Ela tem um nome diferente, né? Bem diferente. Ela e eu lembro dela por causa do nome. É verdade? Porque tem umas pessoas que têm um nome marcante, né? Aham. E aí eu marquei, porque eu nunca tive nenhuma outra aluna com esse nome Mercedes. Olha, aí, por isso que eu lembro Mercedes. dela, viu? Que bacana. Um abraço para você, viu, Mercedes? Pois é. E então, assim, tem também pessoas, donas de casas, pessoas que se aposentam, eu vou fazer direito, aí vai fazer direito também. Então,
construir, eu costumo dizer, Catê, Sim. que eu tenho um patrimônio que ninguém aqui no Distrito Federal tem. Eu chamo isso de patrimônio moral, que são meus alunos. Tantas pessoas importantes, outras nem tanto, mas para mim são todas muito importantes para mim. Foram meus alunos, minhas alunas. E é o patrimônio moral que Deus me deu, porque do jeito que tem um patrimônio material, patrimônio cultural, patrimônio financeiro, patrimônio imaterial, eu tenho um patrimônio que outra pessoa não tem, que é a quantidade de ex-alunos que eu já tive, tenho ainda alunos, e eu tenho muito orgulho deles e encontrar com eles. Graças a Deus, todos eles são meus amigos, e mesmo passados muitos anos, outro dia encontrei com um ex-aluno meu que tinha exatamente 30 anos e alguns meses que ele foi meu aluno nas primeiras turmas, e a pessoa me conheceu, eu já não estava mais lembrando, e foi uma felicidade muito grande. Isso não tem preço. Eu tenho esse patrimônio moral, que é a honra, o privilégio de ser professor. Tantas pessoas que eu digo assim, esse é o exemplo do aluno que supera o professor. E que bom que supera o professor em milhões %. Eu não tenho um aluno meu como meu concorrente. Eu tenho um aluno meu como um filho, que a gente quer que eles cresçam, que eles prosperem mais do que a gente, né? Então, por isso a minha felicidade como professor, como advogado também, eu sou advogado tributarista, a minha disciplina é direito tributário, né? E aí daí a militância também na Ordem dos Advogados do Brasil e em outros segmentos da área pública do direito aqui no Distrito Federal. Eu sei como o senhor se sente. Eu também já fui professora e é muito bom a gente encontrar um ex-aluno e saber que a gente fez parte daquela formação. E quando a gente sabe que ele está no caminho certo, que ele escolheu uma profissão, uma coisa que ele goste e que a gente contribuiu ali, a gente fica muito feliz. É importante demais isso aí. É muito. É muito bom mesmo. E às vezes eu vejo nas próprias faculdades onde eu leciono, onde eu lecionei, você encontrar na sala dos professores, os meus coordenadores, meus chefes foram meus alunos. Eu, assim, sei lá, é uma felicidade muito grande, né? Por onde você vai aqui no Distrito Federal, até mesmo em viagens, eu estou cansado de encontrar ex-alunos meus, né? E também ao longo da minha vida, também, por onde eu andei, trabalhei, fui advogado da Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, Codevasf, fui advogado da Telebrás, Telecomunicações Brasileiras, né? Que era a Rede das Telecomunicações, né? E fui da Câmara Legislativa também, assessorei na elaboração da Lei Orgânica do Distrito Federal, a parte do sistema tributário, fui diretor-chefe lá da Unidade de Constituição e Justiça, fui diretor de recursos humanos de lá, fui assessor, fui chefe de gabinete. Olha que essas informações eu não encontrei na mídia. Pois é, depois eu fui chefe de gabinete também na Secretaria de Administração, fui chefe de gabinete também no Tribunal de Contas do DF com o conselheiro Manuel de Andrade, que era o deputado distrital, que eu trabalhei com ele, assessorei, de quem tive a honra também de ter sido professor dele. E assim, tem uma gama muito grande assim, de atividades pelas quais eu já passei. Tem algumas condecorações, cidadão honorário de Brasília, amigos da Marinha, mérito Juscelino Kubitschek, mérito Zumbi dos Palmares, várias outras comendas, que eu acho que a melhor comenda que tem na minha vida é ser professor. Inclusive, já recebi várias condecorações de professor de destaque. Se você for em algumas faculdades aí, você verá que ao longo desse tempo que eu sou professor, mesmo sendo professor de Direito Tributário, que é uma matéria que o pessoal reputa que é uma matéria difícil, eu sempre fui professor homenageado, paraninfo, patrono, professor da aula da saudade. Isso aqui são as recordações boas que a gente leva da academia e que a gente leva para a vida da gente. É o verdadeiro salário indireto de um professor. São esses reconhecimentos, esse carinho dos seus ex-alunos, que às vezes não são seus alunos mais, mas eles tiveram aquele carinho na formatura deles, lembrarem da gente. Hoje, eu estou, devido às minhas
ocupações que são muitas, inclusive ontem mesmo eu saí lá da secretaria já quase 10 horas da noite, né? Então, assim, as atribuições são grandes, não dá para eu lecionar, eu estou com apenas uma turma lá na UDF, de Direito Tributário 1, e às segundas-feiras, à noite e tal, e tenho a satisfação ainda de conviver com jovens, futuros advogados, com os colegas professoras e professores. E isso é importante, porque a gente também não fica só naquele meio técnico, naquele meio mais carregado, assim, da política, da seriedade. Você tem uma descontração também na sala de aula com a juventude, com os jovens que são futuros desse país. Está conosco o Edione Magno, boa noite. Cadu Landim, né, falando grande mestre Severino Cajazeiras. A Morgana Fantinelli, né, o Léo, tá te dando boa noite. Minha grande amiga, um abraço. Por tabela tá dando boa noite a todos. Nossa. Boa noite, Cadu. Boa noite para você, viu, Cadu? Satisfação falar contigo aí. E obrigado pela referência aí, viu? O Cadu tá atento, né? E me diz uma coisa, sempre pensou em fazer direito quando menino? Ou por ter tido uma infância difícil, né? De acordo com o que o senhor nos narrou aqui, né? Que foi, enfim, teve vários tipos de trabalho. Ou isso não passava? Passava. Eu sempre fui uma criança sonhadora. Certo. Eu sempre achava que eu não era criança, eu achava assim, eu brinquei, eu passei por todas as etapas, que sempre é bom você fazer tudo ao seu tempo, tempo de ser criança, de ser adolescente, de ser jovem, de ser adulto, de ser... E assim vai. Para você não ficar sendo um coroa, por exemplo, dando um ano de garotão, essas coisas todas, né? Mas eu, mesmo sendo uma pessoa de origem humilde, né? Eu sempre fui uma pessoa sonhadora. Eu acho que o maior recurso que alguém de origem humilde pode ter são seus sonhos. Ninguém tira isso, né? E eu sempre pensei grande, mesmo quando criança, eu pensei grande. Então, uma vez eu fui assistir um júri, entrei lá no fórum da cidade de Cajazeiras e assisti um júri, eu devia ter uns 7 anos, e era um crime que tinha abalado a cidade, né? E aí e não podia entrar, e eu entrei escondido lá, a criança não podia entrar, porque senão alguma coisa lá. Eu sei que eu entrei e fiquei assistindo lá, não sei como é que não me viram, mas eu assisti, e eu disse depois que eu ia ser advogado, que eu achei linda aquela cena, e a advocacia criminal tem essa parte teatral, né? Assim que encanta a todos. Que hoje é dia do teatro, Hoje viu? é dia do teatro, 21, exatamente. dia Um do grande teatro. abraço aí para todos os atores, atrizes, as pessoas que nos dão alegria, vocês que são a nossa razão de tanta felicidade que vocês nos dão, né? Parabéns a vocês, a nossa cultura que precisa ser muito incentivada. Parabéns, artistas, vocês fazem a nossa felicidade. Eu também acho. Depois eu vou legislar em causa própria. Viu? Ótimo. Aproveitar a sua fala, viu, secretário? Certo. Aproveitando o ensejo, hoje é dia, inclusive, também internacional contra a discriminação racial. Dia Internacional das Florestas e da Árvore. Dia Mundial da Infância, né? Com a questão da síndrome de Down. E amanhã, gente, é o dia da água. Essa água que é tão maravilhosa e tão necessária para a nossa vida, né? Precisamos conscientizar do uso desta água, porque é um recurso não renovável, é um recurso que de repente pode faltar. Mas usando de forma correta, talvez não venha a faltar. Bom, pelo menos é isso que eu aprendi na escola, tá? Também conosco aqui o Márcio Paiva, viu? Opa. Ele está falando assim, você é um grande homem que deu certo nesse grande país das desigualdades. Ô, Márcio, obrigado, meu amigo. Muito obrigado, viu? E é bom a gente ter amigos como você, ajudando a gente a manter essa imagem de pessoa que procura acertar, que procura fazer a coisa correta, né? Eu acho que não faz mal a ninguém. Mas voltando, cadê a sua pergunta? Sim. Se eu sempre pensei em ser advogado, então eu fui sempre crescendo com aquela ideia. E quando, já aqui em Brasília, eu estudando e tal, e tive a ideia de fazer direito, né? Fiz direito, mas quando eu fiz vestibular, eu fiz para economia, administração, direito, contabilidade e medicina. E passei todos os 5 vestibulares na época,
era vestibular de verdade, né? E escolhi direito, porque era a minha vocação. Eu sempre gostei dessa área, sempre atuei como advogado, como professor, e mais na advocacia pública também, e sempre fazendo também esse trabalho junto à academia, esse trabalho próximo do povo, lá na Ordem dos Advogados, como membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB. A gente tinha muito contato com pessoas mais simples também, pessoas que demandavam essa área, e outras partes também do Conselho Seccional, porque a Ordem dos Advogados do Brasil, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não defende só os advogados, ela não cuida apenas do interesse dos advogados, ela cuida dos interesses da sociedade civil. Então lá eu tinha a oportunidade também de atender os advogados, as advogadas e as pessoas comuns do povo que iam à OAB para a defesa dos seus interesses, né? Para dar o encaminhamento também às suas demandas. Então, assim, é uma atividade que é marcante na minha vida, é a atividade da advocacia. Essa secretaria é algo novo, né? Atendimento comunitário. Não havia nos governos anteriores. O senhor fez parte da criação desse momento ou o senhor foi pego de surpresa por um convite do governador? Olha, na verdade, eu fui vice-presidente do governador, Sim, lá na OAB, como você falou no início, e essa parte assim, de atendimento ao público eu sempre tive, né, lá na OAB, como eu falei. E o governador, quando ele assumiu o mandato, nós não tínhamos falado nada dessa secretaria, tanto é que a minha secretaria foi a última que foi criada de todas as secretarias. Eu fui o último convite de secretário, porque as pessoas até se preocupavam, você vai ser alguma coisa, o que você vai ser no governo? Aí me colocava como futuro secretário disso, presidente de tal empresa. O que você vai ser? Eu disse, eu vou ser feliz. Amém. Eu vou ser feliz, só dizia isso assim, e sabendo que o governador Ibanez me conhece, que eu conheço também, eu tinha certeza que aonde eu estivesse eu iria estar trabalhando em prol do seu governo, em prol de uma boa atuação para que o governo dele se destaque e faça efetivamente a diferença. E aí, no dia seguinte que ele assumiu, ele viu que tinha uma assessoria lá que não tinha o nome de comunidade. Nossa, entrou um monte de gente agora. Deixa eu só dar uma louca. Pois não. Desculpe te interromper, mas é porque senão o povo sai. Maxi Oliver, Alvim Poético, Sheila Jane, Matildes Alexandre e João Eudes. Um beijo, boa noite, obrigada pela companhia. Um grande abraço para vocês também. Obrigado pela audiência aí. Estamos à sua disposição. E aí, com relação à criação da secretaria, ele viu que tinha essa assessoria do governo lá, me chamou, eu já tinha até sido convidado para ser o procurador-geral da Câmara Legislativa, já tinha ido até assinar os documentos. Quando eu cheguei lá, ele me chamou, depois quando eu cheguei em casa, para eu conversar com ele sobre essa possibilidade de ir trabalhar lá. E logo em seguida, no dia seguinte, ele já me telefonou, quando era para eu ir falar com ele, disse, olha, eu decidi, ontem à noite mesmo, eu vou criar a Secretaria de Atendimento à Comunidade. Bacana. Secretaria de Atendimento à Comunidade. Não é Secretaria de Atendimento Comunitário, é de Atendimento à Comunidade. Por que a ideia do governador, segundo ele? O governador é um homem bem-sucedido profissionalmente, na atividade dele, mas ele é uma pessoa também que tem uma origem humilde, que cresceu na vida. Eu tive o privilégio de ter sido professor dele e via como os demais jovens também, assim, um jovem que trabalhava, que estudava à noite, trabalhava durante o dia, estudava à noite, quer dizer, sem aquela abundância de privilégios, né, que os outros têm, precisava trabalhar para se manter. Então, assim, ele teve muitos votos na periferia. Ele foi na periferia, ele foi nas comunidades, apresentou suas propostas, foram aceitas
E essas pessoas, agora, o têm como governador. Essas pessoas, eu costumo fazer uma figura que é bem isso assim que acontece. Ele foi, sentou no sofá da casa dela, tomou água tomou café, tomou água gelada. Se fez amigo dessa eleitora, desse eleitor. Agora essa pessoa tem alguma demanda lá na comunidade e vem falar com ele. Só que a gente sabe a dificuldade, né? Tem todo um protocolo, tem toda uma audiência, não dá. É humanamente impossível o governador atender a todas e a todos do jeito que ele gostaria. Então, assim, ele disse, o que eu vou fazer? Eu pedi para os secretários atender todo mundo. Os dirigentes, os administradores regionais, e eu vou ter que fazer isso também, mas só que eu não tenho condição de fazer. Então, eu vou criar essa secretaria, disse ele para mim. E eu quero que você conduza essa secretaria, porque você me conhece. Essa pessoa que vier para falar comigo, que não conseguir falar comigo, ela não vai sair daqui frustrada, porque ela vai ser atendida, vai ter a demanda dela atendida, encaminhada por um secretário de Estado, que tem acesso aos demais secretários, que tem acesso aos administradores regionais, que tem acesso aos dirigentes de empresas, de órgãos públicos, e tem acesso a mim, para trazer o retorno e para possível cobrança, caso não consiga resolver. Então, assim, essa foi a ideia do governador, de atender a comunidade. O governador tem um carinho muito grande pela comunidade, pelos menos favorecidos, tanto é que ele diz sempre assim, olha, o rico, ele não precisa de governo, ele só precisa que o governo não o atrapalhe. Quem precisa do governo são os pobres, aqueles menos favorecidos, né? E olha, cadê? Se tem uma coisa que eu sou feliz, é de atender, e atender mesmo as expectativas e dar encaminhamento e ser atendido imediatamente aqueles pleitos que são possíveis de ser atendido rápido. Parece que é para mim aquilo dali que está sendo feito assim. Eu faço com uma felicidade tão grande, Lélio. Faço com uma felicidade que parece que é para mim. Então, às vezes, ontem mesmo eu saí 10 horas da noite, quase 10 horas da noite do serviço, atendendo as pessoas e tal. Ontem eu deixei a agenda livre para ser atendido de acordo com a ordem de chegada, mas não parava nunca. Então, assim, aquilo não me cansa. E onde é a sede da secretaria? A sede, por enquanto, improvisada, né? É uma sala pequena. Eu não tenho a ostentação de um gabinete no secretário de Estado, mas eu tenho uma sala no térreo, a sala 08, lá no térreo do Palácio do Buriti, que tem muito amor para ser dividido, tem muito respeito, muito carinho, muita atenção para ser dividido com você que procura os encaminhamentos da Secretaria de Atendimento à Comunidade. Agora que eu sei onde é, então você já sabe, sei que o senhor é a pessoa certa, né? Então, acho que nesse momento, e como o senhor colocou muito bem, não tem como ele atender a todos, realmente. Nessa perspectiva, eu acho a secretaria muito, muito válida. Então, se esse é o caminho para você que tem demandas relevantes e realmente precisa ser ouvido, o momento é esse. A gente está aqui com o secretário de atendimento à comunidade, né? Severino Cajazeiras, para você que está chegando agora. Em Catê. E o nosso amigo Edilson, ele já chamou a gente, disse que tem um cafezinho lá de primeira, viu, Catê? Olha só. Eu acho que eu vou pegar uma carona com você, viu? Mas, secretário, não, eu quero dar um abraço aqui à minha pastora, Karina, que está ligada na gente, né? Ela é pastora da Sara Nossa Terra, e falou assim, Lélio, vamos ver se a gente traz o secretário aqui na nossa igreja, para ele estar conhecendo o nosso trabalho. Quero dar um abraço também para a pastora Roberta Mosini, entendeu? Mandei o link para ela, viu? Eu quero mandar um abraço também para o Edson Batista, lá da... E ele gosta de... Falou aqui que, Lélio, pisca-pisca, né? Eu não sei se você está vendo eu piscando. Viu? Eu quero mandar um abraço aqui também, Catê, só um minutinho. Tá, enquanto você encontra, deixa eu só falar, em homenagem ao pessoal do teatro, que eu recebi no zap, eu vou colocar, tá? Coloca, Thiago, eu coloco.
Viu, Catê? Quero mandar um abraço também para Rosana Dias. Certo. Ela tá assistindo. A Rosana. Um beijo, Rosana. A Rosana, que é a minha âncora também, que nós fazemos o trabalho junto. Entendeu? A Morgana, que mandou um alô aí, que tá assistindo, entendeu? Catê, eu queria fazer uma pergunta pro nosso secretário. Sim. Entendeu? É uma coisa, secretário, que o povo todo está querendo saber. O que você está achando dos quase 100 dias do nosso governador Ibanez Rocha? Olha, o que eu estou achando é que esses 100 dias, quase 100 dias do governo de Ibanez Rocha, têm sido dias de muito trabalho, de muita correria, muita responsabilidade do governo para atender o que muita coisa não foi feita no passado, para ser atendido nesses 90 dias, 100 dias de governo. O governador tem pressa, ele é uma pessoa que as ações dele, ela não pode esperar, ele é uma pessoa assim, muito proativa, então ele determinou que todos os secretários agissem como se fosse ele também, no sentido de receber qualquer demanda, as demandas, e atendê-las com a maior rapidez possível, né? Isso é em termos das obras que estão sendo feitas aí pelo SOS DF, parte de saúde aí, que a gente sabe que é um caos total, né? Ninguém vai dizer que a saúde do Brasil, em todos os aspectos, está boa, a do DF também não fica atrás. Então, assim, mas ele tem uma seriedade muito grande para poder atender principalmente as pessoas mais humildes. Ele quer que, mesmo com as dificuldades que a gente sabe que os profissionais de saúde têm, com a falta de estrutura que eles têm, com a decadência dos equipamentos disponíveis para eles, a gente sabe disso, mas eles querem, o governador quer, que esses profissionais, que é a maioria, graças a Deus, tenha humanidade, tenha amor no coração, trate com carinho, trate com respeito. Aquelas pessoinhas que vão aos hospitais, chegam cedo, esperam na fila para ser atendido e depois não são atendidas, voltam. Não tem ninguém para dar uma informação às vezes. O governador se preocupa muito com isso. Ele quer que haja uma integração entre os hospitais, entre as unidades de saúde. Se aquilo ali não pode ser resolvido nesse local, que seja informada, então, a outra unidade que possa atender, para a pessoa não ficar perambulando. Às vezes a pessoa tem que pegar ônibus, a pessoa não tem essas facilidades todas de transporte e ser atendida. Isso aí marcou, que eu vi ele fazendo referência, eu também assisti a essa matéria, uma jovem moça que estava prestes a ganhar neném lá no Hospital do Gama. Ela foi lá, foi para ser atendida, não, é em Santa Maria isso aí. Ela foi para o Hospital de Santa Maria, não, é no Hospital do Gama. Ela foi 3 vezes, pegou o ônibus, uma barrigona, assim, estava via de ganhar neném, já com as contrações, e aqui dali tocou muito o governador. Por que alguém não pegou o telefone? Olha, nós estamos com uma paciente assim, 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 você atende aí, porque às vezes a pessoa não tem, realmente o hospital pode não ter mesmo, e a gente compreende isso aí. Eu acho que as pessoas compreendem também, né, as dificuldades, a falta de estrutura mesmo, e de especialidade para algumas áreas, mas que fosse encaminhada, que tivesse alguém para receber. Às vezes, uma pessoa que procura um hospital, a doença dela não é tão grave, mas ela está tão carente que uma simples atenção que um profissional de saúde der para ela, o amor, o respeito, o carinho, a atenção, ela fica boa. Parece que aquilo transmite uma energia boa para ela. E ela vai sair daí, ali sabendo, bom, se eu não fui tão bem atendida, se não tinha esse remédio para eu ser curada, não é culpa dele. Esse profissional me atendeu bem. Então, ao contrário, quando ela é tratada com indiferença, quando essa pessoa é tratada com indiferença, ela vai sair falando mal. Então, assim, as atividades, as ações do governo, elas têm que ser integradas, elas têm que ser bem recebidas, tem que ser comunicado. Por que essa coisa? O povo, às vezes, quando você dá um não para a população e explica por que você está dizendo não, é muito melhor do que você dizer um sim para você
não atender, ficar enrolando e a pessoa depois fica mais insatisfeita do que se ela tivesse ganhado um não, e aí ela já teria procurado. Exatamente. E a gente sabe, a gente não pode mexer com os valores das pessoas, com os sentimentos, com aquilo que ela tem de melhor. Você não pode vender ilusão para as pessoas. Então você fala, olha, isso aqui eu posso te atender, isso eu não posso atender, isso aqui eu vou ver, eu vou encaminhar, vou fazer. Então, assim, os órgãos do governo, o Ibanez se preocupa muito com isso. Ele determinou celeridade em todas as ações, em todas as secretarias, para que viabilizasse o mais rápido possível um bom atendimento ao contribuinte. O que não pode é nós brasileiros, e nós aqui do Distrito Federal, ser grandes contribuintes e ter péssimos serviços públicos, né? E o Distrito Federal, ele ainda tem um privilégio em relação aos demais, porque ele não é Estado, não é município, e é os dois ao mesmo tempo. Enquanto que o meu querido município de Cajazeiras só arrecada 3 impostos, IPTU, ITBI e ISS, o meu estado da Paraíba só arrecada IPVA, ICMS, Imposto sobre Transmissão Causa Morte, o meu amado Distrito Federal recolhe 6 tipos de tributos, de impostos. Então, assim, o povo do Distrito Federal é esclarecido, ele quer saber para onde que vão esses tributos. Ademais, a saúde, a segurança e a educação aqui no Distrito Federal são mantidas pela União, por transferência da União, pelos fundos que a União abastece aqui, e o povo tem essa cobrança. Então, quanto mais rápido o povo do Distrito Federal tiver saúde, segurança e educação, melhor, porque as demais áreas, infraestrutura, habitação, elas vêm ao lado, elas vão caminhando paralela a essas ações, às pessoas. Porque tudo que se busca, KT, é a felicidade. O nível de felicidade do Distrito Federal anda baixo, porque as pessoas andam sofridas. E o governador falou isso, uma das propagandas políticas que mais me emocionou quando assisti, foi exatamente o governador, não sei se foi em Samambaia, se foi em Ceilândia, ele abraçou uma senhora, mas é aquela coisa assim, bem verdadeira assim, eles colocaram isso na campanha dele, acho que foi a dona Regina, abraçou e disse que o povo estava sofrido, o povo estava sofrendo, o povo estava precisando de atenção, de carinho, de respeito, e que se ele fosse eleito, ele ia fazer com que essas pessoas tivessem um pouco mais de felicidade. E essa felicidade, KT, é dada através do trabalho incansável, diuturnamente. O governador dorme tarde e acorda cedo, e ele quer também que os seus secretários, que os gestores públicos, aqueles que falam em nome do governo, façam isso também, se preocupe com a comunidade, se preocupe com o povo, principalmente as classes menos favorecidas, aquelas que ninguém olha para elas, aquelas que são invisíveis. Para você, para o governo, você não é invisível. Nós temos os olhos, os ouvidos e os olhares para você, atenção, o respeito e o carinho lá no governo do Distrito Federal. A André Araújo está falando o seguinte: boa noite. Educação e saúde seria uma forma barata e muito útil de saúde no DF, que pode ser feita nas comunidades. Então, ela acredita na educação, né, com princípios de saúde. Sim, né? sim. Ensinar as pessoas a terem mais cuidado com o lixo, ensinar as pessoas a terem uma prevenção, né? Enfim, educação. A Jaísa está dando boa noite a todos, ela está exaltando a Paraíba aqui. Opa! Né? O que mais? O João Eudes está me chamando de fadinha, é por causa da tiara, né? Fadinha Catedral, faz o bem. A Adriele, né, estudante de Direito, está por aqui, está dando um abraço um para salve. você, né, futura colega. Futura colega. O Jefferson, que é de outro estado, está dando boa noite a todos também, né? Você tem alguma pergunta, Lélia? KT, o Léo, ele é o prefeito lá de Ceilândia Sul, e ele está fazendo uma pergunta aqui para o nosso secretário, viu, KT? Ele está perguntando se as administrações vão ter isonomia, entendeu? Se vai ter elas mesmas que vão... Se igualar em que sentido? Não, estou dizendo se ela vai ter
Autonomia. Autonomia. Autonomia, né? Ah, tá. Porque isonomia Fiquei seria... nervoso aqui perto do secretário. Né? Não, tranquila, porque isonomia seria assim, uma equiparação entre elas. Entendi, uma autonomia. Isso. Uhum. Porque no tempo do Hollenberg, entendeu? Não tinha aquela... O que eles faziam ali, aquelas demandas chegavam, mas não ia ser feita ali na Ceilândia, porque eles tinham o pessoal que eles atendiam mais e as demandas não eram realizadas. Bom, Lélio, pode falar para ele aí que o governador, em todas as suas falas, em todas as suas ações, o governador quer dar ênfase, quer dar força, prestígio, autonomia aos administradores regionais. Logicamente que as administrações regionais não são pessoas jurídicas de direito público, elas não têm esse caráter, né? É como se fosse um órgão da administração do Distrito Federal, mas que o governador ele vê com bons olhos, igual ele fez também na Ordem dos Advogados, com as subseções de Ceilândia, de Taguatinga, de Braslândia, de São Sebastião, Paranoá, Planaltina, Sobradinho, Núcleo Bandeirante, Guará. Ele fez exatamente, Guará que foi criado agora, não foi da gestão dele, mas ele deu força, prestígio e autonomia para as subseções. A mesma coisa ele vai fazer também, ele já começou a fazer isso, ele prestigia muito os administradores regionais, ele dá muita ênfase. Eu acho que os administradores regionais são o braço forte do governo lá junto às comunidades, né? E a nossa secretaria, ela vem a se somar a isso, né? E a gente mesmo lá, a secretaria, tem procurado ajudar nas demandas, né, das cidades, né? Antes de ontem mesmo, eu passei o dia todinho lá em Braslândia, lá com o administrador de Braslândia, visitamos algumas áreas que ele considera sensíveis lá e anotamos, fizemos reuniões, anotamos as demandas mais urgentes daquela grande e importante cidade que é Braslândia, né? E outras, nós estamos programando visitas para ouvir os administradores regionais, que são os maiores líderes comunitários que nós temos aqui no Distrito Federal. Essas pessoas, esses gestores públicos, que são os administradores regionais, têm e terão autonomia, sim. Agora, sim, vai ter alguma forma de independência, como é que chama? Eleições diretas, essa coisa toda. Isso aqui está sendo processado, está na Câmara Legislativa, certo, que vai fazer a escolha em lista sêxtupla dos administradores regionais que vão responder pelo povo daquela comunidade. Então, assim, esses profissionais, eles têm grande importância para aquela comunidade e é por isso o carinho, o respeito do governador do Distrito Federal, de todos nós, secretários de Estado, para com eles. Então, pode falar para ele que eles têm, sim, e terão essa autonomia. Eu vou fazer a pergunta... Não na sua plenitude, porque ela não tem arrecadação tributária direcionada, porque não são municípios, né? O que difere o Distrito Federal de um Estado é o fato do Distrito Federal não ser dividido em município e de ser proibido essa divisão em município pela Constituição Federal no seu artigo 32. Eu gostei da explicação, secretário, mas o que ele falou mesmo aqui, pergunta ao secretário se quem vai mandar é o deputado, se vai ser curral eleitoral ali do deputado. Entendeu? Se é isso que ele perguntou. Não. Mas você já respondeu? Não, eu já respondi, mas eu digo assim, os deputados distritais, eles terão sim a importância deles, porque eles foram eleitos também pela comunidade, tá certo? Eu acho que o próprio deputado distrital eleito por determinada cidade, ele tem também uma responsabilidade com o próprio administrador que ali é posto, seja indicado por ele, seja da base política dele ou não. Esse deputado, ele tem uma responsabilidade também com a população local e ele não vai fazer daquele administrador
um fantoche dele, uma pessoa para ser o menino de recado dele. Mesmo porque eu tenho certeza que esse administrador não vai se submeter a isso, e aí sim o governador também não vai querer que isso aconteça, porque, sendo assim, a população será prejudicada, porque mesmo naquela comunidade, esse deputado X, essa pessoa que você faz referência, ele também não foi unanimidade, ele não teve os 100% de voto daquela população, e o restante precisa ter respeito. Como o governador também, ele não vai governar só para quem foi eleitor dele, ele vai ter que governar, vai ter que atender também as demandas de todo mundo. Eu mesmo, Lélio, lá no meu gabinete, eu já dei ordem lá para a minha assessoria, eu posso estar atendendo quem for lá no meu gabinete, se chegar um deputado distrital, um deputado federal, um senador, um representante do povo, eu suspendo aquela sessão e vou dar aquela audiência e vou dar atenção para aquele parlamentar que chegou, porque ele estará lá em nome da comunidade, da população que o elegeu. E essas pessoas, elas não vão lá para discutir relações, elas vão levar um pleito da comunidade também. E olha, que força que tem sendo levada por um deputado distrital, seja de qual partido for. Ele vai ter o mesmo respeito, o mesmo tratamento. Eu acho que é assim que as comunidades têm que ser tratadas, é assim que o contribuinte, que o eleitor deve ser tratado. Ó, o Paulo lá da Vicente Pires está pedindo aqui para mim agradecer a deputada Celina Leão, que ela, uma das minhas moradas é lá na Vicente Pires, entendeu? Uhum. E lá tá como é que fala? Uma situação meio... Caos. Vai quando logo tá... nessa palavra, porque é a realidade daquele local. Infelizmente, viu, gente? Aí ela pediu para agradecer a deputada Celina, que ela mandou 65 mil, parece, milhões de emenda lá para ajudar. Entendeu? Certo. A Rosana também disse que lembra da primeira fala que você fez aqui com o governador no hospital, entendeu? Uhum. E está parabenizando o governador por estar moralizando a saúde. É isso aí. Olha só, tem muito recado aqui, assim, positivo em relação ao nosso secretário, né? Tem aqui, eu vou ler um deles, o Evaldo Araújo, lá do Sol Nascente, ele está falando que foi muito bem atendido, viu? Que bom, que o atendimento humano, diferente. A Rosilda fala que é o mestre Cajazeiras, né? É uma pessoa digna, de credibilidade, com certeza fará uma belíssima gestão no GDF. Sucesso total e abraço a todos. Será que é minha amiga Rosilda, que foi minha colega de Telebrás, que foi minha aluna É a também? Ferreira da Cunha. Eu acho não que é ela mesmo? Parabéns. Obrigado, Rosilda. Me diga uma coisa, o principal canal de comunicação lá da sua secretaria, né? As pessoas querem ser ouvidas, querem mandar demandas, sugestões? Eu acho interessante, sabe o que é? Que na época das comunicações, das redes sociais e tudo, né? Mas ainda a maior demanda é pessoal. As pessoas gostam de ir, de cumprimentar, de abraçar. Isso é de ver nos olhos. Isso eles gostam, né? Então me esclareça uma dúvida. Pois não. Eu entendo que as pessoas realmente gostem de estar pessoalmente contigo, né? Por necessidade e tal. Mas eu não teria que marcar? Eu posso chegar ao boletim? É por ordem de chegada? Como é que funciona esse atendimento? Olha só, KT, em respeito a quem me procura, eu prefiro que marque, para não ficar esperando. Okay. Que é horrível a pessoa chegar, ela pega um ônibus, ela vai de carro, demora para estacionar, demora no trânsito, chega lá e ficar esperando. Então, assim, quando agenda aquele horário ali, é melhor porque ela chega, eu já vou atendendo, ela não fica esperando. Eu já vou, às vezes uma audiência atrasa, porque o assunto dela é mais demorado do que o outro. Às vezes uma pessoa marca, olha, eu queria ir aí falar com o secretário, mas não disse que vai com 4, 5 pessoas, um grupo de pessoas da comunidade. E cada um vai falar também com o secretário. O governador pediu que os secretários ouvissem o povo. A gente sabe o perfil de cada secretário, o perfil técnico, profissional. Já a minha secretaria, ela tem um perfil muito transversal. Ela tem que ter uma linguagem que fale de Secretaria de Obras, de Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura.
E todas as outras secretarias, ela tem uma transversalidade, a minha secretaria com elas, as administrações regionais. Então, assim, a pessoa quer falar com o secretário. E eu atendo, é cansativo, sim, não é fácil. A minha assessoria atende, todos nós atendemos, mas tem umas pessoas que querem falar com o secretário como ela queria falar com o governador. E eu atendo, eu dou encaminhamento. Mas muita gente também procura, e aí eu só peço que não procurem falar comigo por meio de grupos do qual eu participo. Porque tem grupo que é frenético, assim, você olha a mensagem, daqui a pouco já tem, daqui a 1 minuto já tem 10, 15, 20 mensagens, Verdade. a não ser você para de trabalhar só para ficar nas redes sociais, no WhatsApp. Né? Então, eu não consigo fazer isso. Nas mensagens, quando muito, a pessoa, quem for de grupo, que quiser falar comigo, manda mensagem, e aí também não vou responder na hora, porque é a mesma coisa. Eu não vou ficar dirigindo o carro, porque quem dirige meu carro sou eu mesmo, eu não tenho motorista para mim. Então, assim, eu mesmo que dirijo meu carro, eu mesmo não uso carro público para me buscar, me levar em casa, essas coisas aqui. Mas eu não vou ficar dirigindo e no telefone lendo mensagem, né? Quando eu chego lá, eu vou atender as pessoas. Eu tenho, às vezes, das 5 às 7 da manhã, um tempinho assim para responder algumas mensagens e tal, que mesmo assim eu leio, aí eu tenho que responder. Quando eu vejo que tem mais de uma mensagem, às vezes eu nem leio, porque vai demorar muito tempo para eu responder também tanta mensagem, mesmo de uma pessoa só. Então eu quero contar com a colaboração. Sabe o que eu tenho preferido? Que a pessoa ligue. Ligue para mim, quem tem meu telefone, quem não tem, ligue na secretaria. O telefone fixo da secretaria é o 34254753. 34254753. Ou quem preferir, pode falar também pelo e-mail SEAC, Secretaria de Atendimento à Comunidade, portanto, seac.atendimento@gmail.com. Tem o site também. seac.atendimento @gmail.com. seac.atendimento@gmail.com. Perfeito. Ok. E tem o site também da secretaria, que é www.seac, quer dizer, Secretaria de Atendimento à Comunidade, seac.gov.br. Esse é o nosso site também. E é importante que a gente arranje, nós vamos melhorar também a secretaria nova, como eu falei para vocês, nós estamos estruturando a secretaria e procurando melhorar cada vez mais o atendimento, a nossa assessoria é toda ela treinada com profissionais, com pessoas que sabem lidar com o público, que tem aquele carinho especial e o conhecimento para atender e dar encaminhamento. Então, se não for atendido por mim, será atendido pelo meu chefe de gabinete, pela minha assessoria. Todo mundo que está lá está preparado e bem conhecedor dos temas que são levados a efeito e buscado uma resposta o mais rápido possível para a comunidade. Coisas que a gente sabe que nem tudo a gente consegue resolver, responder de imediato, mas a gente tem um respeito muito grande, um cuidado de buscar rapidez na solução daqueles problemas. Golias Comunicação está aqui conosco na figura da jornalista Thaís Golias, né? Ela está aqui elogiando o seu trabalho, está parabenizando pela pasta. Muito obrigado. Está falando que tem visto realmente o senhor nas ruas, viu? Opa. E está falando que quer lhe entrevistar também. Eba! É só você... Eu sou igual a Luan Santana, viu? É só você fazer assim, ó, que eu vou. Essa foi engraçada, né? É isso aí. Olha só, deixa eu ver. O Luciano Silvestre está por aqui também falando, esse é o professor secretário top. Opa, um abraço, Luciano Silvestre. É isso. E o secretário, o Naldo estava aqui, eu peguei rapidinho, está perguntando quando é que o secretário vai voltar lá no Comipé, lá na feira. Um grande abraço, Naldo. E rapaz. a Marta está falando aqui, velho, o secretário é um secretário diferente, né? E eu tive um dia, Catê, lá no Buriti, e o governador falou assim, ó, eu quero ser um governador diferente.
entendeu? Então, estou vendo aqui que o nosso secretário é um secretário diferente também, porque, Catê, eu nunca vi, entendeu? O secretário do governo passado, tá entendendo? Não visitava as cidades para ver como é que estavam as demandas, tudo, entendeu? Inclusive era gente de fora. Nem conhecia o secretário. Como, né? Nem conhecia a região. Se colocasse ele numa cidade ali, ele não sabia, entendeu? E quero parabenizar você que está andando, está vendo as demandas, entendeu? Está destinando as demandas para os órgãos competentes, entendeu? Exatamente. Do jeito que nós fomos, nós que eu digo o governo, né? Que o governador, o político, né? Ele foi nas comunidades pedir voto. Agora é a hora da gente ir agradecer e colher essas demandas da comunidade, né? Eu tenho feito isso, eu tenho marcado agendas. A semana que vem mesmo está toda lotada em todas as cidades, né? Eu marco primeiramente com o administrador regional, em respeito a ele, porque a minha secretaria, ela não usurpa nenhuma atividade dos administradores, dos demais secretários, pelo contrário, a gente trabalha em parceria, ajudando a cada profissional desse daí, que está lá. A gente está aqui em nome do governador, acompanhando e fazendo os encaminhamentos e ajudando a eles ter esse bom desempenho lá nas suas atividades. E nesse sentido, essa ida, esse olhar diferenciado de quem não está naquela comunidade, é importante a gente trazer essas demandas para o governador, essas dificuldades que a comunidade tem para o governo, para que a gente possa procurar dar uma solução para aquele problema, ou pelo menos amenizar, né? Você falou aí de Vicente Pires, né? Vicente Pires realmente é um grande problema, essa parte da infraestrutura de asfalto, de rede de drenagem de água, né? Vicente Pires, até bem pouco tempo, era uma área rural, chamava-se Colônia Agrícola Vicente Pires, né? Quando eu fui da Câmara Legislativa, eu participei dos primeiros debates, eu ajudei a elaborar os projetos de lei. O deputado que eu trabalhava com ele, Manuel de Andrade, também, ele era, aliás, projeto de lei dele não, projeto de lei dele sim, mas também como pareceres a projetos de lei de outros deputados, para a venda das áreas para os produtores rurais. E a maior parte era de Vicente Pires. De outras áreas, mas eu lembro que Vicente Pires eram as lideranças mais fortes que tinham. E eram chacras, eram tudo chacras. Depois veio um pedido para ser parcelado em até 2 hectares. E depois veio um pedido para ser parcelado e transformado em área urbana e permitida a venda em lotes, parece que é de 1.000 metros, não Deus, 1.000 e poucos metros quadrados, uma coisa assim, transformada em condomínios. Isso, uma área que era rural, cheio de minas de água ali, tá certo? E córregos. Hoje ele se vê totalmente impermeabilizado. Então, assim, a natureza, ela tem a sua resposta, tá certo? Então não é fácil, quando ela vem com força total. E isso aqui talvez não tenha sido pensado ao se criar uma cidade naquele local, mas o certo é que ela está ali, é uma realidade e tem que ser cuidada, né? Já tem aí alguns anos de existência e tem que ser cuidado. Então tá assim, uma das coisas que o governo tem feito, eu tenho visto, um trabalho incansável lá do administrador também, no sentido de acompanhar a celeridade dessas obras, é que esse projeto parece que começou errado, ao invés de ter começado de cima, inicialmente vindo, parece que ele começou de baixo em algumas áreas, e então o que é feito parece que é destruído pela própria força da água quando chove. E nesse sentido aqui, eu não lembro de tanto tempo, a chuva ter demorado tanto tempo, até o mês de março, nós já estamos no final de março, com tanta chuva, e parece que tudo isso está colaborando também para que não tenha, parece que não tem fim mais, aquele caos que está
nas ruas de Vicente Pires, com todo um trabalho que é feito durante o dia, é destruído à noite, e todo trabalho que é feito à noite parece que é destruído durante o dia, com a força das águas, da chuva. Mas existe, parece que são 5 frentes de trabalho lá, ou mais, no sentido de concluir, mas as chuvas, pelo visto, não estão permitindo que isso aconteça com a rapidez que o povo, porque ninguém quer saber disso, né? A gente passa e vê o alagamento lá e sabe, né? Secretário, eu não pude deixar de rir aqui de comentário, tá? Sim. Da Rezende. Está falando aqui, professor Cajazeiras, uma sumidade do judiciário brasileiro. Estou até gaguejando, que eu estava rindo. Caba bom, criado no Angu e no Tabé. Saudações, meu nobre. Eita, não dá. Paraíba. Até que eu não sou melhor porque eu apanhei pouco, viu? É um amigo meu, ele disse, você só não é melhor porque sua mãe bateu pouco em você, seu pai bateu pouco em você. Graças a Deus eu não apanhei muito não, eu fui tratado com muito carinho, com muito amor pelos meus pais, Amém. graças a Deus. E pelos meus irmãos, que eu sou mais novo, né? Então, eu era paparicado, então graças a Deus eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada em tudo aquilo que eu faço na minha vida. Eu sou uma pessoa bem resolvida, como ser humano, como pessoa. Isso aqui é a minha alegria, viu, Catê? E manda um abraço aí. Quem foi que... Rezende. Rezende, você é um poeta, viu, meu amigo? Me diga uma coisa, secretário. Há previsão de alguma carreta da sua secretaria? Sim, nós estamos planejando fazer isso. Eu estou nessa fase inicial, visitando as comunidades, visitando as administrações. Primeiramente, eu vou fazer uma visita às administrações regionais, vou percorrer com o maior líder daquela região. Depois eu vou com as lideranças, prefeituras comunitárias, associações. Já fui em algumas, o Lélio mesmo já me acompanhou. E tenho ido, esse final de semana mesmo, eu fui em Sobradinho, lá na área rural, lá vi algumas demandas lá de algumas pessoas. E tenho ido em outras também. Agora sim, depois que essa parte inicial tiver feito assim, um mapeamento, aí nós vamos depois fazer, e aí é o tempo que a Secretaria já tem criado o seu centro de custos, né, com orçamento próprio, e a gente vai ter essa carreta de atendimento, ações voltadas para atendimento da comunidade em loco, no local onde a pessoa demanda, ao invés dela se dirigir até o governo, a gente ir até elas, né? E também nós estamos estruturando a secretaria para que ela funcione em pontos nas cidades também, nas estações do metrô, num lugar de fácil acesso, onde a pessoa possa apresentar sua demanda sem ter que pegar ônibus, se deslocar, fazer grandes deslocamentos para ser atendida, né? E além disso também outros meios de comunicação também, rede social também, que a gente vai disponibilizar para que isso seja feito. O importante é que a comunidade seja bem atendida, seja bem acolhida, seja respeitada acima de tudo. É verdade. Eu acho formidáveis as ideias das carretas. Vai ter as carretas, vai ter outras coisas. Tem a própria fábrica social também que está vindo para a nossa secretaria. Picasso não pichava também. São projetos sociais também que a gente vai levar até as comunidades. Eu tenho recebido, ontem mesmo eu recebi uns jovens lá do Sol Nascente, umas demandas dos jovens lá, que eles têm grupo de teatro, tem grupo de capoeira e dança, hip hop e outras formas de expressão cultural. E eles estavam eles estão fazendo as coisas na rua mesmo, no chão batido, assim. E são jovens, bem jovenzinhos mesmo, que eles foram me procurar lá, pedindo o apoio da secretaria, que a gente desse encaminhamento. Eu estou entrando em contato com o secretário de Cultura, que é uma pessoa extremamente sensível a essas ações, o secretário de Esporte também, e a Secretaria de Obras, para ver como é que a gente pode viabilizar lá no Sol Nascente, depois falar com o nosso querido Goldin também, para que a gente possa, o nosso querido Fernando Fernandes também, enquanto a administração não se fixa, não se legaliza, não é aprovada a criação da região administrativa, ainda está sendo administrada pelo Fernando Fernandes, né? Faz parte da região de Ceilândia. Sim. Mas o importante é que a gente procure atender. A gente está
Eu fui também em Samambaia, nesse final de semana, no sábado, domingo de manhã, lá, e vi uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, uma escola pública sendo ocupada pela comunidade, num dia chuvoso de manhã, frio, domingo, com um grupo de teatro maravilhoso, um trabalho lindíssimo que a comunidade desenvolve ali. Alguns anos, parece que já é a 20ª edição, né? Que é a Paixão de Cristo Negro, né? Feito pela comunidade, com atores locais, profissionais da comunidade, assim, um trabalho belíssimo, né? Que precisa também do apoio, do incentivo, que isso é cultura, isso é lazer, isso é turismo também, que pode trazer, às vezes, grandes valores. Me informaram até que dali já saíram alguns atores globais, né? Ah, sim. Alguns profissionais que já passaram por aquele grupo de teatro. Eu me senti tão feliz lá, que eu falei até com eles. Eu sou de uma cidade chamada Cajazeiras, que eu falei, na Paraíba. E o slogan lá, meu conterrâneo, é a cidade que ensinou a Paraíba a ler, né? Uma cidade cultural, uma cidade com bons colégios públicos, colégios religiosos, né? Foi fundada por padres, né? O padre Rolim, que é o nosso iniciador lá da nossa cidade, a família tradicional, e tem boas escolas de teatro, né? Tem um teatro lá muito famoso. E outro dia eu estava, quando o Jô Soares estava ainda no ar, eu estava assistindo assim, daqui a pouco eu ouvi uns sotaques. Era um grupo de teatro de lá de Cajazeiras, formado por lá, faz sucesso no Brasil inteiro, com performances maravilhosas, assim. Eu achei assim, eu fiquei orgulhoso, né? Vários atores saíram de lá, da minha cidade de Cajazeiras, né? Em algumas novelas da Globo mesmo, de vez em quando aparece aí. E eu sou uma pessoa que tem uma origem cultural. Então, quando eu cheguei lá, vi aqueles jovens encenando a Paixão de Cristo. E o que eu gostei também, sabe, que é temática, né? Voltados para contra o racismo, contra a discriminação, em favor da inclusão. Exatamente, contra a homofobia, contra feminicídio, violência doméstica, a fome. Eu achei bacana, assim, eles incluíram esses temas naquelas ações da Paixão de Cristo, né? Então eu achei bacana, assim, uma forma inteligente de abordar temas sociais no momento oportuno, no momento certo, e com a temática tão bela como é a história de Cristo, né? O Cristóvão Germano está falando muito bem, professor. Cristóvão Germano, lembro de você, viu? É um nome diferente, né? Um abraço para você, Cristóvão. Morador de Águas Claras. Hoje o programa tá bom, só tem elogio, ué. Tá uma maravilha isso aqui, viu? O Goldinho disse que já tem uma base lá que ele ganhou, estava muito feliz em deu a notícia para nós, Catê. E eu quero mandar aqui um alô para nossa pastora Patrícia, que é a nossa comandante, o comandante Edmilson, entendeu? Da nossa guarda mirim ali da Serrânia. Opa. E quero agradecer o secretário que também falou que pode ser o nosso padrinho lá. Com certeza. Já estamos organizando tudo aí. Quero mandar um abraço aí para a pastora Patrícia, que ela faz um serviço muito bacana ali com aquelas crianças, tirando as crianças da rua, tirando as crianças das drogas, ensinando elas respeitar os pais, as mães, entendeu? Tem uma cultura. E, inclusive, cantar o hino nacional. Entendeu? Porque antigamente, eu me lembro que tinha aquela matéria Educação Moral e Cívica, entendeu? Que a gente ia lá pro pátio e cantava o hino nacional. Hoje, eu não vejo nas escolas isso, entendeu? Aquela alegria, aquele, entendeu? Da gente... Entusiasmo, né? Entusiasmo e... civismo, né, das crianças, né? O amor à pátria, isso é a primeira coisa que a gente deve ter. Infelizmente levaram as pessoas a desacreditar um pouco do Estado brasileiro devido a essa, também eu acredito que seja também devido a tanto desmando, tanta corrupção, tanta decepção que o povo tem, né, com os nossos governantes. Mas só que o país não tem culpa dos governantes que tem. A gente tem uma coisa, a nossa pátria,
a nossa nação, o nosso país. Outra coisa são os maus governantes. As pessoas confundem muito. Ah, se eu estiver cantando o hino nacional, eu estarei prestigiando esses corruptos. Eu me lembro, Lélio, que já na minha geração, que eu já tinha passado a cantar o hino nacional, a hora da cívica, toda quinta-feira de manhã, a gente ia para o pátio do colégio fazer isso, assistir a bandeira, aquela parte lá. Mas quando eu terminei o meu segundo grau, o ensino médio, no dia da missa, antes de começar a missa, na igreja Dom Bosco, foi cantado o hino nacional e eu cantei assim, com todo o meu orgulho, assim, e um colega disse, rapaz, tu não é desse tempo de cantar hino nacional? Falou para mim assim, aqui tá ali, eu achei horrível aquele negócio ali, porque já tinha assim, essa cultura de você não, com tanta, já naquela época, com tanto problema, com tanta coisa assim, eu digo, só que o Brasil não tem nada a ver com os políticos que tem aqui. Uma coisa são os maus políticos, outra coisa é a nossa pátria, a nossa nação, o nosso Brasil, que tem que ser amado, querido e respeitado. E nesse sentido eu acho que as escolas, a pastora Patrícia, com aquele grupo de soldados mirins ali, que eu achei lindo aquele trabalho social que ela desenvolve. Quem dera que tivesse outras pastoras, outros profissionais abnegados, né, que desenvolvessem esse trabalho com as crianças, né, de sociedade, de cidadania. Esse trabalho aí. As escolas militares, eu só tenho visto elogio delas. Deus queira que isso realmente perdure, seja uma realidade e que isso venha contribuir para o bem dessas crianças, para o bem da educação, para o bem desse país, né? Com essa formação aí, dessa geração, eu já vi pessoas que já têm uma tradição dessas escolas militares. Aqui no Distrito Federal é novo essa ideia, né? A não ser os colégios já tradicionais, o Colégio Militar de Brasília, né? Aquela escola Dom Pedro II que já existia também, e parece até que é particular, mas como escola pública ainda não tinha tido. Vamos ver se vai dar certo, e tenho certeza que vai, porque eu vi outro dia uma mãe lá na cidade estrutural, mais precisamente do bairro Santa Luzia, elogiando, né? Aquilo dali, ela tinha 3 filhinhos que estudavam lá, e eles mesmos, as crianças, né? Dizendo e elogiando já o fato de estudarem numa escola que é bem limpinha, que é bem organizadozinho, que não tem bagunça na sala de aula e que todo mundo se respeita. Isso é muito importante. Eu acho, você falou bem no início, que todo o problema da saúde começa primeiramente pela educação, né, Catê? Então, assim, eu acho que foi até nesse sentido, assim, o governador, quando lançou o SOS Saúde, SOS CDF, ele começou com a limpeza, aquela parte de limpar, tirar entulho das ruas, tirar lixo e deixar a cidade mais organizada, porque ali seria uma forma também de combate a endemias, a doença, ao mosquito da dengue e tal, com sujeira na rua, com águas empoçadas, essa coisa toda. É uma forma de um trabalho conjunto de uma ação ao lado de outra ação, ao lado de outra ação. Da mesma forma é o aspecto. Quando você se educa, você tem melhores condições de trabalho, você tem uma remuneração melhor, você tem melhor condição de se alimentar melhor, de se cuidar mais, de adoecer menos, de ter problemas sociais para o Estado, com violência, com prostituição, com explorações e outras coisas que são problemas para a sociedade, para a comunidade. E a educação é a chave de tudo isso para que a gente tenha uma vida melhor. A gente vê, a gente elogia muito e acha que essas coisas só podem acontecer na Europa e em outros países, né? E a mesma educação, a mesma inteligência, melhor dizendo, que tem uma pessoa dessa daí, tem uma pessoa aqui também no nosso país. Falta oportunidade, falta as autoridades brasileiras buscarem isso, ajudarem a comunidade a se organizar, essa comunidade também já organizada ter o apoio do Estado, e é nesses aspectos aí que eu te digo, que eu fui nessas comunidades que já se organizaram e hoje elas estão se
destacando. E como tem pessoas, como tem valores, KT, nessas cidades, nesses bairros aqui do Distrito Federal. Agora você imagina, nesse Brasilzão de meu Deus aí, quantos valores ficam para trás, porque por falta de oportunidade que o Estado dá para essas pessoas. Vamos dar um alô aqui para a nossa live? O Dames Pereira está por aqui, está dando boa noite a todos, está falando que está muito bom o papo. Também, deixa eu sair aqui, deixa eu ver de novo. Também a Glai Gontijo, que é aqui da casa da DFFM. O Idovan Araújo, que é da Rádio Federal, né, que o senhor deve conhecer também. A Sebastiana Soares e a Neide Pereira. Todo mundo aí conectado com a gente. Grande abraço. Boa noite, pessoal. Cadê? Eu tava... A gente já está fechando. Tá. Né? O nosso secretário aqui respondeu, ele foi rápido. Sim. Que era a pergunta que eu ia fazer, né? Que era a respeito das... O que ele achava da escola militar. Entendeu? Um deputado aí chegou para mim e falou assim, Lélio, o lugar de polícia é no quartel, é nas ruas. Mas eu acho que um policial ali dentro da escola inibe muito o vendedor de droga ali fora, entendeu? A briga, a marginalidade. A própria disciplina dentro da escola. Exatamente. Então, eu concordo de ter uma autoridade ali dentro. Eu acho que a preservação pedagógica da escola deve ser mantida. Né? Então, eu até fui um pouco redundante, mas é no sentido de enfatizar mesmo, tá? Então, é preservação e manutenção do sistema pedagógico. Né? Porque para isso foi feito um estudo, para isso tem toda uma orientação educacional e tal, ok. Então, vamos manter o conteúdo, vamos manter as regras, né, da educação ali, pelas orientadoras, diretor, enfim. Agora, a presença militar eu acho muito positiva, porque a gente tem N lugares aqui em Brasília que tem escolas com N problemas, né, de segurança. A gente não vai citar aqui, mas a gente sabe onde é que fica os bairros. Querendo bater em professor. Tudo. Todo tipo de a violência. Criminalidade, a droga lá. Tudo. E aí chega o militar, né, com aquele apoio, e aí a pessoa não quer. Não, eu tô falando de uma forma bem coloquial, porque é uma coisa simples. Tem que entender que é possível sim conviver com o militar, cada um respeitando, né, a sua base, e é possível sim mantê-los na escola. E é uma segurança a mais. Hein, Catê? Antigamente, secretário, tinha um batalhão escolar, né? Às vezes tinha Hoje nós não temos mais isso. O efetivo da polícia também diminuiu muito no ano passado. É uma coisa que... Hoje eu ouvi uma crítica muito séria sobre isso aí, sobre a falta desse batalhão escolar. Porque assim, toda criança ela tem no policial o seu ídolo. O seu ídolo. Está faltando também essa referência. Porque essa referência é levada para a comunidade onde ela mora. O policial precisa voltar a ser essa referência, esse amigo e não o inimigo. E não aquele, algumas pessoas veem o policial como sendo, ao invés de um parceiro, ser o inimigo dele. Então a polícia, eu acho que essa forma também, ele está dentro da sala de aula, ajudando na disciplina acadêmica, na disciplina escolar, melhor dizendo, é importante para ela também desempenhar bem o seu papel, porque ela vai ter a comunidade como sua aliada, como sua amiga, né? E começando de criança. A criança vai dizer, poxa mãe, poxa pai, a gente achava que o policial era agressivo, era grosseiro, era bravo com as pessoas, mal educado. Não, eles são bacanas. Mesmo porque eles colocaram também, KT, nas escolas, policiais que são professores, são educadores também. Eles têm uma formação educacional também. Além da cidadania que eles têm enquanto disciplina militar, como cidadão, eles têm também uma formação, a maioria deles tem uma formação que ninguém fala disso. Eles têm também uma formação pedagógica, uma formação educacional muito boa, muito séria. A maioria tem nível superior, tá certo? Assim, então não é assim, pegou uma pessoa e botou lá. Não é simples policial. São policiais que estão também preparados para aquela missão, para lidar com crianças, com jovens, com adolescentes, né? E com os professores também, porque eles não vão, como você falou bem, eles não vão alterar o conteúdo da escola, eles não vão mudar. A partir de agora vai ser assim. Não. Eles vão colaborar com aquele conteúdo, eles vão aplicar o conteúdo que já foi traçado
pelo corpo. Garantir, escolar, pelo corpo educacional daquela colega. Garantir que ele seja ministrado até Exatamente. o fim. Vem cá, só um minutinho. Sim. Vou pedir 2 minutos só, já está acabando, né? Bora. Secretário, Sim. nós tivemos até a KT teve lá nesse evento, teve uma criança, que ela, depois eu vou lhe mostrar a cartinha que ela escreveu para o batalhão, entendeu? Que ela, Pediu uma bicicleta. não pediu bicicleta não, Não, ela mas queria a presença da polícia no tá. aniversário dela, Olha. que ela gostava muito do trabalho, tudo, ela tinha uma admiração, entendeu? Aí escreveu a carta. E quero agradecer aqui o nosso amigo, como é o nome dele, o Catê? Sargento Moraes, que pegou a cartinha e resolveu. Aí eles foram lá no aniversário do menino, o menino ficou muito feliz, entendeu? As viaturas, entendeu? A temática da festa dele foi a polícia militar. Cê né? soube? Eu vi, saiu na imprensa. Então é esse aí que a gente também tem que despertar, e a polícia militar tem que ter esse cuidado, esse carinho também, de ter a comunidade como aliada deles. Diminui também a violência nesse sentido. Sem dúvida. Ela saber que a comunidade pode contar com ela e ela pode contar com a comunidade. Isso aí também é uma forma dessa integração, da volta desse respeito da sociedade para com a polícia que nos guarda, né? Não aquela polícia agressora que a gente tem imagem, que hoje, infelizmente, a imagem mais chocante que eu vi na minha vida foi hoje, não sei se vocês viram de manhã, nos jornais aí, uma pessoa, uma dona do estabelecimento, o policial fez um pedido, né, por telefone, um sanduíche lá, e parece que não ficou do jeito que ele pediu. Ele foi lá assim, aparece logo a câmera assim, ele puxa ela pelos cabelos, derruba no chão e a agride com coronhadas e tudo, ela desmaiou. Parecia assim um bandido mesmo, assim, quando na verdade era um policial. Você já imaginou uma pessoa dessa cuidando da segurança de uma criança, da segurança da sociedade? Que profissional é esse? Né? Quer dizer, uma pessoa totalmente desequilibrada, porque já pensou se cada um de nós que faz um pedido, uma pizza, um sanduíche, uma comida que não vem do jeito que a gente quer, a gente for lá no estabelecimento agredir armado, qual é o direito que esse policial tem, né? Quer dizer, por mais problema que ele tenha, eu acho que não justifica. Né? Não justifica. Então Jamais. a polícia cidadã é essa polícia que nós temos que trabalhar, a polícia que seja respeitada pela comunidade. Sem dúvida. Olha, eu vou ler aqui o último recadinho de hoje. Um forte abraço, Washington Maia, de Taguatinga Sul, ao secretário Cajazeiras. Grande abraço para você também, Washington Maia. Estamos à sua disposição lá na Secretaria de Atendimento à Comunidade, viu, meu amigo? Um grande abraço para você. Gente, chegando aos nossos instantes finais, queremos agradecer a todos que estiveram conosco pelo menos um minutinho na nossa timeline, viu? Estaremos de volta a qualquer momento, né? Recados finais, senhores? Eu quero mandar aqui um abraço, Cadê, pro seu fã, o Julinho. O Julinho ele liga para mim 100 vezes por dia. Eu digo, a tua conta é só 2 vezes, Julinho. Tá. Aí ele apaixonou pela KT. Hoje, Meu Deus do céu. Que dia você vai trazer a KT de novo? Um abraço, a Julinho. Fadinha. É a Fadinha. Aí ele fica, Lélio, vamos lá na KT. Um abraço, Julinho. Ele Julinho, tá ligado. Um beijo, um abraço. Nos vemos em breve, Entendeu? tá bom? E eu quero deixar mais um abraço que eu não podia deixar, entendeu? Para a minha mentora lá da Ceilândia, que é a Dona Aide, que é a nossa mãezinha querida. Quero mandar um abraço para a senhora, Dona Aide. Não sei se está assistindo nós, que não vi ainda, né? Mas chega, mas sempre um chega forte abraço. E fiquei muito feliz em nosso secretário Severino Cajazeira ter dar a honra de estar aqui com a gente nesse bate-papo, entendeu? E eu espero, secretário, que o senhor tenha uma boa gestão, entendeu? Quero mandar um abraço aí também para minha administradora querida lá de Taguatinga, a Caroline, entendeu? Faz um bom trabalho ali também e desejo que você continue sendo essa pessoa, continue atendendo a demanda da cidade, porque são muitas, entendeu?
e espero que todas elas cheguem a você e você consiga destinar, dar uma melhorada. Né? É isso aí, gente. Agora com a palavra o secretário Severino Cajazeiras. Eu quero agradecer a você, Catê, pela oportunidade de trazer a Secretaria de Atendimento à Comunidade, a voz da comunidade aqui, para você que está me ouvindo aqui. Quero agradecer você, Lélio, também pelo intermédio aqui do convite para estar aqui nesse programa que tem uma audiência fantástica e falar pela comunidade, né? Quero também mandar meu abraço para a minha querida Aide, né? Nossa conterrânea, nossa amada líder maior da comunidade celandense. Um abraço a todos os administradores regionais, secretários de Estado, dirigentes de órgãos, aos meus colegas da Secretaria de Atendimento à Comunidade que estão aqui presentes, o Ivan, o Edício e os demais que não estão aqui, mas que estão nos ouvindo. Vocês me ajudam a fazer a diferença. Essa ideia do governador Ibanez é a única Secretaria de Atendimento à Comunidade que tem no Brasil essa ideia de chegar o governo mais perto do povo, sem populismo, sem demagogias, mas com a realidade. Eu acho que quando as pessoas sabem da realidade, você ter a oportunidade de falar na real para o povo o que está acontecendo, por que aquela demanda não foi atendida ainda, porque a população entende muito bem. O que não pode é o governo ficar em silêncio com a comunidade, não se comunicar, não ter um portão de entrada, não ter uma voz para ouvir e dar eco à voz das ruas, à voz do povo, à voz da comunidade. Isso aqui é uma marca registrada do governador Ibanez Rocha. Ele quer que todos nós façamos isso. Eu peço a Deus todo dia por estar nessa missão, por estar atendendo as pessoas, procurando encaminhar suas demandas, mas eu peço a Deus todo dia que essas demandas sejam lá na ponta, sejam atendidas, sejam resolvidas com o mesmo carinho, com o mesmo respeito que eu atendi e fiz o encaminhamento. Então, assim, se isso acontecer do jeito que já tem acontecido e continuar acontecendo durante os 4 anos do nosso governo Ibanez Rocha, nós vamos ser o governo, nós vamos ser a comunidade mais feliz, porque tudo que a gente busca, vocês já viram que eu falo sempre em felicidade. Sim. Tudo que a gente busca é a felicidade. E o que é a felicidade? Em termos de governo, e deveria constar da Constituição que todo mundo tem o direito de ser feliz. Né? É o governo investir bem os tributos, que são muitos. A arrecadação tributária é muito elevada, a carga tributária que o brasileiro suporta é muito grande. Ela deveria ser proporcional também em termos de retorno para a sociedade. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, saúde, educação, segurança, transporte, infraestrutura, lazer, felicidade. É isso que dá a felicidade às pessoas, a satisfação dela ser atendida, ela procurar um hospital e ser bem atendido pelos profissionais, ter a estrutura, ter o remédio que se busca. Procurar matricular seu filho numa escola pública e ter bons professores, como nós temos, graças a Deus, nós temos excelentes professores, e ter boas escolas, uma estrutura bacana, bem cuidada, zelada pela própria comunidade, porque a criança ela fica feliz quando ela sai de casa e diz, eu vou para o colégio, mas ela chega no colégio, está lá com goteiras, com vazamentos, com sol, com vento, com chuva, com pedaços caindo em cima dela, toda pichada, toda detonada. Qual a felicidade que uma criança dessa tem? E qual é a tranquilidade que um pai de família tem de deixar uma criança dessa? Não. Então, assim, essas situações, mesma forma da segurança também, que é o tripé que mais exige da população, saúde, educação e segurança, se isso aí tiver um retorno, tiver uma ação eficaz, eu tenho certeza absoluta que nós daremos exemplos para o Brasil inteiro. Isso
vontade não falta a cada um dos secretários de Estado, vontade não falta a cada um dos administradores, vontade, disposição e garra não falta ao nosso governador Ibanez Rocha para chegar e dar toda essa felicidade para o povo. Povo, você contribuiu, você paga seus impostos, agora está aqui o retorno com saúde, educação, segurança, transporte e infraestrutura. É isso que o povo quer e é isso que nós vamos procurar fazer pelo Distrito Federal, como secretário de Estado, como colaborador do nosso governador Ibanez Rocha. Catezinha, só meio segundo. Eu Ó, quero... Um beijo para a Lidiane Cunha, um beijo para a Jaísa. Jaísa voltou, saiu, voltou. E também... Ai, perdi. Quem mais, gente? É tanta gente aqui que... Bom, Lidiane, né? Podia deixar de falar. Fala. Cate, é porque eu esqueci de agradecer uma pessoa aqui, entendeu? É o Edilson. Que ele sempre, eu fico dando as demandas para ele, ele é paciente comigo, tá entendendo? Me responde, você tá bem assessorado, tá entendendo? E muito obrigado, viu, meu amigo? E... Ernesto Feliciano, um beijo, obrigada pela companhia. Gente, a gente fica por aqui, voltando a qualquer momento, com uma nova entrevista tão interessante quanto esta. Porque, afinal, falar de cidadania é sempre relevante. Falar de bem-estar é fundamental. E, através dos nossos secretários, administradores, a gente vai ficar sabendo o que cada um está fazendo para melhorar a nossa vida, viu? IP Brasília, sempre com você.